E aí, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Júnior Barreto, advogado, e aqui eu quero comentar um assunto que está aí bombando nas redes sociais e nos jornais, que é essa corrida pelo planejamento sucessório. E olha só, sabe o que é interessante? Essa corrida, ela já se deu aí durante um período passado, logo quando veio o Covid. Na verdade, logo quando passou o Covid. Mas antes de eu falar dessa corrida, eu já quero esclarecer o seguinte: estou aqui com uma convidada especial. A doutora Gabriele está aqui por trás das câmeras para nos auxiliar na gravação desse vídeo. A doutora Gabriele é advogada responsável aqui no escritório por elaborar os contratos, por fazer as holds, por criar as empresas. Isso não só aqui no estado do Amazonas, mas no Brasil inteiro. Acho que diversos colegas aí já ouviram falar da doutora Gabriele. Não vão conhecer ela hoje, mas tem outros vídeos que a senhora participa aqui, né, doutora? Então assim, hoje a doutora não está maquiada e nem um pouco com vontade de poder gravar um vídeo. De fato, a corrida aconteceu em relação ao planejamento sucessório logo após a onda do Covid. Acredito que ali as pessoas se sentiram suscetíveis, sabiam e entenderam que poderiam e tinham uma vida que poderia acabar, findar. Elas entenderam que a vida acabava, doutora. E isso me dá uma situação tanto quanto complexa de explicar, porque eu já fui tolhido por empresários no sentido de falar que você não me fale de morte aqui no meu escritório. Você está adiantando a minha ida. Tem pessoas que se ofendem em relação a isso. Mas é teoricamente uma conversa que deveria ser um tanto quanto madura para se entender que, infelizmente, a vida pode sim acabar e de uma hora para outra. E eu tenho aqui infindáveis eventos que aconteceram aqui no escritório com clientes nossos que corroboram essa minha narrativa. Mas a primeira situação, a primeira corrida, e aí eu peço para o nosso colaborador aí, o editor Matheus, venha fazer aí, ou colocar na tela a notícia que mostra que o Valor Econômico já vinha trazendo essa ideia dessa notícia, dizendo que o aumento pelo testamento ocorreu justamente depois do período do Covid. Não foi isso, doutora? Medo era o que mais, provavelmente era o que mais trouxe a ideia de buscar por meio de um instrumento, né? E a notícia fala que o instrumento mais buscável foi o testamento. Óbvio que o testamento, ele foi o mais propagado aí pelas novelas, pelos seriados da TV. Eu acho que é o mais costumeiro de se ouvir falar, porque você pega e tem com muita facilidade, faz um testamento. Mas o testamento, dentro do plano do planejamento sucessório, ele é apenas também mais uma ferramenta, dentre outras tantas que o planejador, o profissional de planejamento, possui. E aí a gente vai falar de infinitas, várias, sejam elas nacionais ou até internacionais. As mais conhecidas nacionais, a gente vai falar do testamento. No entanto, a gente já tem casos aqui, inclusive no escritório, que saíram na mídia. Eu acho que o Gugu foi um caso muito conhecido. Inclusive, tem vídeo nosso falando sobre esse caso do Gugu. Que, infelizmente, o testamento não foi a melhor opção. Haja vista que existiam outros mecanismos, outras ferramentas que poderiam ser utilizadas, como uma holding familiar, uma holding imobiliária, trusts, offshore, companhias. Eu já estou falando de uma questão mais internacional. No caso do Gugu, era muito oponível uma situação como essa. Então, assim, esse medo fez com que essas famílias começassem a tornar o interesse buscar o planejamento. E aí, agora, com a reforma tributária, nós tivemos aí um aumento em mais de 40% na busca por planejamento sucessório. E aí segue a notícia aí do Valor Econômico falando sobre isso. E, inclusive, na entrevista, alguns colegas advogados falam quanto que esse aumento ocorreu justamente porque as famílias agora não são municiadas pelo medo, doutora, mas também pela busca de uma economia tributária no seu futuro ou pretenso inventário, né? Então, assim, toda a cautela, porque não é apenas esse o motivador, poderá levar você a buscar um planejamento sucessório. Óbvio que a economia tributária é fundamental. Nós tivemos essa semana apresentando orçamentos que a gente mostrou de economia tributária mais de R$1 milhão, foi isso, doutor? Só de economia tributária que o nosso pretenso cliente planejador lá, patriarca da família, vai ter, o patrimonialista vai ter de economia. Então, assim, falar que essa busca ocorreu justamente pela questão agora da reforma tributária é o que traz mais à tona a ideia de que as pessoas ou elas têm medo, já ir buscam planejamento sucessório, ou elas pretendem uma economia. Isso está visível. Por quê? O que elas pensam? Vou economizar ou eu vou logo fazer esse negócio porque vai que eu morro e eu já resolvo. Mas eu trago um terceiro aspecto, que é a questão de uma sucessão leve, de uma sucessão tranquila, de uma sucessão que você evita aqueles famosos problemas familiares que todo mundo já ouviu falar, inclusive em novelas, em seriados. Você sempre vai descobrir, inclusive provavelmente você deve ter algum membro da sua família, um tio, ou você mesmo que deve estar passando por um problema familiar, justamente porque não conseguiu antever
o inventário, agora está passando por um processo de inventário e com toda a problemática que o processo de inventário tem. É porque às vezes a gente se depara com conceitos de herdeiro e sucessor. Nem sempre o herdeiro é um bom sucessor. E aí ele não está preparado para ter acesso àquela herança, e isso é um trabalho do planejador, da pessoa que trabalha, do profissional que trabalha com planejamento sucessório. E aí quando ele se depara com aquele quantitativo de herança, isso pode de fato fulminar a família. E aí, mais uma vez, eu não preciso dar exemplo, porque provavelmente você deve conhecer algum caso de alguém que recebeu uma herança e acabou com a família. A herança, ela é um legado, ela é uma história, ela é todo um trabalho de uma vida e deve ser considerada no momento de ser passada. Por isso que a busca pelo planejamento sucessório, eu acredito que fora a questão econômica, fora o medo e fora essa questão familiar, de você evitar os pretensos ou futuros problemas familiares, é de fundamental importância. E eu ainda tenho mais uma situação aqui a destacar, doutora. São Paulo, nessa mudança da alteração tributária, São Paulo já foi o primeiro estado que já buscou aprovar um projeto-lei, e aí eu vou pedir para o Matheus, nosso editor, colocar na tela aí o projeto-lei que São Paulo trouxe, justamente para se adequar à nova legislação. Então, a Constituição foi alterada. Com a alteração da Constituição, alguns quesitos acerca da herança mudaram. O primeiro é, o imposto passou a ser progressivo, mas cada estado vai escolher a sua alíquota. Hoje nós possuímos a alíquota teto de 8%. Só que agora o imposto está progressivo. Então, se você tem de tanto a tanto de patrimônio, X%, de tanto a tanto, X%, de tanto a tanto, X%, até o momento que você atinge o teto, e aí a alíquota é direta. São Paulo saiu de um valor de 4% e simplesmente duplicou o valor e foi até o teto. Hoje São Paulo tem uma alíquota de imposto de transmissão causa-mortes de 8%, que é o teto da alíquota. Pasme um detalhe, doutora. Ainda está em curso aí uma discussão a saber se vai ou não duplicar o valor, o teto. Se ele vai sair de 8 para 16, quiçá até 20. Haja vista que em alguns países do mundo nós poderíamos falar que o imposto da herança chega em até 40%. E esse é o discurso que o governo tem trazido, de que o Brasil, apesar de ser conhecido como um país de grandes taxas tributárias e de uma complexidade tributária absurda, ele tem ainda o menor imposto relativo à herança, um dos menores do mundo. E isso justifica o fato deles quererem ter esse aumento. Então, assim, ainda não foi aprovado, mas se porventura vier a ser discutido e aprovado esse ano que vem já passará a entrar em vigor. Levando em consideração que a reforma tributária foi aprovada, estamos no ano que a gente chama de vacatio legis, é o ano em que você vai se adaptar, legislações esparsas ainda deverão ser aprovadas, e ano que vem é o ano que inicia a contagem, algumas coisas já serão aplicadas, e aí conforme o texto, inclusive eu posso gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre a reforma tributária depois. Então, assim, basicamente a gente já tem aqui, doutor, aspectos fundamentais para você correr e fazer o seu planejamento sucessório. Antes, quando a gente falava de herança no exterior, não havia tributação sobre isso. E isso é um outro aspecto, e eu vou pedir que o Matheus também coloque aqui na edição aqui a notícia que fala sobre esse assunto, que antes da reforma tributária, havia-se uma discussão. Alguns estados, no total de 24, não é isso, doutor? 24 estados cobravam herança no exterior, mas o STF veio, tema 825. Então, no tema 825, o STF foi lá e julgou e disse, olha, não existe legislação para isso, então você não pode cobrar, e tolhiu o estado da cobrança. Mas aí, ganhamos de presente ano passado essa legislação, estamos na vacatio legis, e em 2025 isso vai passar a entrar em vigor, e você diretamente será atacado em relação a esse caso. Se porventura tem a herança a ser recebida do exterior, você será também tributado. A corrida pelo planejamento sucessório, que é o tema desse vídeo, mostra que, na verdade, existem vários conceitos e várias situações que fazem com que você tenha que parar e pensar o que você vai fazer com esse patrimônio que você constituiu. Vai ser objeto de briga pela família? Vai ser objeto de imposto? Eu já ouvi, inclusive, situações de uma patrimonialista que ela falou, isso é problema deles, eles que briguem depois. Assim como eu já ouvi também de situações de clientes que disseram assim, tenho muita preocupação, eu acho que isso tem que ser algo que seja frutífero para minha família, eu tive toda uma construção, eu tive uma vida entregue em prol dessa empresa, em prol dessa fazenda, em prol desse meu patrimônio todo, e eu quero que a minha família use isso da melhor forma possível. E nada melhor do que você se planejar para isso. O Brasil não possui essa cultura, o brasileiro necessariamente não tem essa cultura.
e só enxergam o valor disso, e eu digo pela carteira do próprio escritório, clientes que passaram a ser clientes de planejamento sucessório porque passaram pelo processo de inventário. E passaram pelo processo de inventário desconhecendo o que seria um processo de inventário, que pode, inclusive, ser tema de um outro vídeo, pra gente falar a importância do inventário. As pessoas não sabem o custo e a importância do inventário e acham que o patrimônio passa, assim, de qualquer jeito, automaticamente. E não passa, isso é uma mentira, não existe isso. Então, assim, se a gente tivesse uma forma de eu concluir esse vídeo, seria nesse sentido de que, sim, existe essa corrida pelo planejamento sucessório, existem tópicos importantes que dão a atenção à pessoa que vai buscar o planejamento sucessório, justamente para que essa pessoa tenha cautela e dizer assim, eu preciso resolver isso ainda em vida. Para que esse meu patrimônio não seja um problema para os meus filhos, um problema para minha esposa, um problema para minha família, que eu consiga realizar o meu desejo ainda em vida, como eu quero direcionar esse patrimônio, que eu consiga ter poder sobre esse patrimônio, porque não adianta só você ter direcionado o patrimônio e ter esvaziado o seu cofre e você não tem nada. Não, você vai ter poder político sobre o seu patrimônio, você vai ter poder decisório sobre o seu patrimônio enquanto você estiver em vida. E óbvio, depois que você partir, tudo que você decidiu, de fato, será direcionado e vai ocorrer de uma forma como você quis que assim fizesse e lhe foi desenhado no planejamento. Então, buscar sobre isso é fundamental importância. A economia tributária é um fato. Esse ano é o ano da economia tributária. Quem quiser fazer planejamento sucessório e ainda buscar uma grande economia, esse ano ainda estamos aí numa condição de poder fazer isso. Espero que a mensagem tenha chegado aí a todo mundo e tenha compreendido. Qualquer coisa, deixa a tua dúvida aqui embaixo. Quem sabe a tua dúvida seja aí o nosso próximo vídeo. Aproveita, curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Obrigado e tchau, tchau.